Vamos adorar ao Senhor, ouvir mais uma vez a sua palavra, porque Ele é bom. Tenho certeza que a sua semana foi uma semana debaixo da potente e poderosa mão do Senhor, e que Ele guardou a você e toda a sua casa. Por isso é sempre motivo de alegria poder compartilhar uma palavra do trono da glória com você, para o meu e para o teu coração. Eu quero te convidar a louvar, te convidar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, já entrando nessa dimensão que é a presença do Senhor Jesus, porque Ele se move dentro de mim e dentro de você. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos adorar a Ele, porque Ele é bom, porque Ele vive, porque Ele reina para todos sempre. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso é Ele. O digno é Ele, o santo é Ele. Aprove ao Senhor mais uma vez estar aqui para compartilhar com você uma palavra do trono da glória do Senhor Jesus. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis, que em todo momento vem me convencer que sou dependente de Deus. Você é dependente. Continue declarando que Ele é santo. Continue declarando que Ele é lindo, que Ele é seu amigo. Oh, não se afastes de mim. Não se afastes de mim. Não se retires de mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, não se afastes de mim. Não se afastes de mim, não te retires, oh, declare que Ele é santo, que Ele é santo, que outra palavra se faz necessária para o descrever. Não há outra palavra que o defina melhor do que dizer que Ele é santo, santo, santo. Ele é santo.
pra te descrever, Espírito Santo. Oh, aleluia, louvado ao Espírito Santo. Aquele que é o meu consolo, que é o teu consolo, que é o teu abrigo, que é o meu amigo, teu amigo. Aquele que não aparta, aleluia, de ti e nem de mim, aleluia, por amor. Louvado seja Deus do nome do Senhor Jesus. Ele tem cuidado, aleluia. Ele é santo, tem cuidado de mim e de você. E é nessa presença que eu quero convidar você para junto nós louvarmos e adorarmos o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre, porque Ele vive, porque Ele reina e porque Ele é bom. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você, louvado seja Deus, uma palavra que Deus ele trouxe ao meu coração. Está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 2. Nós vamos começar a ler o versículo de número 1 em diante, que diz assim: No passado surgiram falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2 diz: No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Esses introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmas repentina destruição. Muitos seguiram os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os exploraram com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo às cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolenes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidos para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidas pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causam. Nós lemos até versículo 13 e nós vamos pular para o versículo 19, que diz assim: Prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. A Bíblia vem nos falar aqui
louvado seja Deus, acerca dos falsos profetas e dos falsos mestres, e acerca daquele que serve, louvado seja Deus, e daquele que se desvia do mal. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que no passado surgiram falsos profetas e que também surgiram falsos mestres. E no tempo de hoje não tem sido diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso é necessário eu e você andarmos vigilantes, andarmos na presença do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados, como diz a palavra do Senhor. Eles introduziram secretamente heresias e destruição, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que aquele povo que surgiu no passado sendo falsos mestres e falsos profetas, eles trouxeram ali ensinos de heresias destruidoras, ou seja, eles distorceram a palavra do Senhor, transformaram, aleluia, em verdade algo que era mentira. E a Bíblia vem dizer, muitos seguiram caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles seriam defamados os caminhos da verdade. Em sua cobiça, tal mestre os explorava. E é o que nós estamos vendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas pessoas sendo enganadas através da palavra do Senhor Jesus, mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Deus vem dizer para mim e para você que a justiça da terra, ela pode até falhar, mas a do céu, ela não falha. Deus vem dizer para mim e para você que vale a pena nós sermos fiéis sim, porque a Bíblia vem descrever o que acontecerá com quem, aleluia, não serve verdadeiramente a Deus. A Bíblia começa relatando alguns fatos que aconteceram. E Deus vem dizer para mim e para você que vale a pena passar por toda aflição, por todo processo, por toda tribulação, por todo levante, por toda batalha, por amor do nome do Senhor Jesus. E não praticar aquilo que esses homens praticavam. A Bíblia nos diz assim, versículo 4 do livro de 2 Pedro, no capítulo 2, diz assim: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. A Bíblia vem dizer que Deus não pecou os anjos que pecaram, que se rebelaram contra ele, quando Lúcifer os incitou. Mas a Bíblia nos diz que Deus os lançou fora, aleluia, e os lançou para o inferno, diz. Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Deus vem dizer para mim e para você que todo plantio, ele tem uma colheita. E muitas das vezes as pessoas se perguntam por que está colhendo determinado tipo de coisa. Porque existe uma colheita, a Bíblia diz, pois Deus não poupou os anjos. E Deus vem dizer, se ele não poupou os anjos, você acha que ele vai poupar os ímpios? Você acha que ele vai poupar o injusto? Você acha que ele vai poupar aquela língua mentirosa que se levanta? Você acha que ele vai poupar os acusadores? Louvado seja Deus, os invejadores, aqueles que querem me fazer e te fazer o mal. A Bíblia diz, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. E Deus vem dizer que ele tem juízo sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça. E Deus vem dizer que ele é o Deus que ele vê tudo. Ele é o Deus que ele poupa aquele que ele sabe que tem um coração íntegro, que ele sabe, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive na justiça. Mas ele é o Deus que executa juízo, aleluia, diz assim, mas preservou Noé. A Bíblia nos relata alguns fatos que aconteceram nos antepassados, para que nós possamos a viver vigilantes, para que nós possamos a não fazer, louvado seja Deus, como esses mestres e esses falsos profetas, que a Bíblia vem dizer que começaram, aleluia, a viver de heresia. E a Bíblia vem nos dizer, diz assim, ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo que acontecerá aos ímpios.
E Deus vem dizer para mim e para você que a Bíblia é repleta de exemplos daquilo que acontece com o justo e daquilo que acontece com o ímpio. E Deus, ele nos dá o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos seguir. Porque a Bíblia vem dizer que Deus, aleluia, ele é amor e quem ama deixa livre, quem ama não aprisiona. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que ele não poupou o mundo. É necessário nós sabermos que para toda escolha existe uma consequência. A Bíblia nos diz que por Noé ser um pregador da justiça, Deus o poupou. Mas aquele que era injusto, a Bíblia vem dizer que foi condenado e também julgado. E existiu ali uma sentença para Sodoma, para Gomorra e até para os anjos que se rebelaram contra o Senhor. Por isso Deus vem dizer para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo, louvado seja Deus, que vem para tentar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, denigrir a palavra do Senhor, ele torna de exemplo com o que acontecerá com os ímpios. A Bíblia é repleta desses exemplos. Nós vamos ver o que aconteceu com Acã, quando a Bíblia vem dizer que ele pegou os anátemas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e levou para o meio do acampamento israelita, quando Deus disse que não era para pegar os despojos de guerra. E ele pegou. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus executou um juízo ali naquele local. E Deus vem dizer para mim e para você que não precisa eu e você nos preocuparmos com a justiça. Que não precisa eu e você ficarmos preocupados com o que vai acontecer com aqueles que tramam, com aqueles que mentem, com aqueles que cobiçam, louvado seja Deus, com aqueles que exploram. A Bíblia vem dizer que aqueles falsos mestres, que aqueles falsos profetas estavam explorando, que eles estavam cobiçando e que com histórias eles inventavam, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus vem dizer que Ele é o Deus que já deixou bem claro o que é que acontece. Deus, ele deixou como exemplo, louvado seja Deus, o que acontecerá aos ímpios. E o que acontecerá aos ímpios é caminho de destruição. Aleluia, é lago de fogo e enxofre, como diz a Bíblia. Porque a Bíblia vem dizer que Deus não poupou nem os anjos. Louvado seja Deus. E aqui o Espírito Santo ministrou grandemente ao meu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz assim: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações de injúria contra aqueles seres na presença do Senhor. Versículo de número 11 vem dizer que embora mesmo os anjos sendo maiores do que quem? Maiores do que eu e você. Porque eu quero comprovar essa palavra lá no livro de Salmos, no capítulo 8, no versículo 5, diz assim: pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Mas Deus vem dizer, louvado seja Deus, que o adversário, que esse tipo de gente ímpio é capaz de chegar na presença do Senhor e me acusar e te acusar. E a Bíblia diz assim: contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injúrias contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam os que desconhecem e são como criaturas irracionais. Eles difamam aquilo que desconhece. E quantas das vezes línguas felinas e maldosas têm difamado a mim e a você, não sabendo que não está falando simplesmente de mim e de você, mas que está falando de um servo do Senhor. E é o Senhor quem executa juízo, porque a Bíblia vem dizer que Deus é o Deus que lhe deixou exemplos do que aconteceria com os ímpios, do que aconteceria com aquele povo. Louvado seja Deus, que difamam. A Bíblia diz que contudo, aleluia, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injúrias contra aqueles seres na presença do Senhor. A Bíblia vem dizer que nem os anjos, ele me acusa e te acusa, mas os seres que são menores que os anjos, porque a Bíblia vem dizer lá no Salmo de número 8, no versículo 5, diz assim: pois pouco menor fizeste do que os anjos, pouco menor fizeste do que o homem. Deus, ele fez o homem um pouco menor do que os anjos. E a Bíblia vem dizer que mesmo os anjos sendo maior, eles não acusam a mim e a você. Mesmo eles descendo aqui na terra a serviço do Deus poderoso. Mas a Bíblia vem dizer que aquele que é ímpio ainda tem a coragem de ir perante ao Senhor, aleluia, me difamar e tentar te difamar, te acusar e tentar me acusar. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele deixa exemplos do que aconteceria. E aí Deus, ele começa, aleluia, pela ordem
sobrenatural das coisas. Deus, ele começa falando dos anjos, que ele não poupou nem os anjos, que ele não poupou o povo do fim dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, no início dos tempos, quando a Bíblia vem dizer que Deus, ele, aleluia, livrou Ló. Quando a Bíblia vem dizer que Deus, ele livrou Noé, porque Noé era um homem que pregava a justiça, porque a Bíblia vem dizer que Ló era um homem justo. Embora Ló estivesse no meio do Sodoma e do Gomorra, a Bíblia vem dizer que ele era justo. E Deus, ele conhece quem é justo. Muito importante é o céu te conhecer e me conhecer. Não você ser reconhecido na terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que, contudo, mesmo sendo seres racionais, tem muita gente que chega diante do Senhor para me acusar e te acusar. Mas a Bíblia vem dizer que Deus, ele diz aqui o que é que aconteceria. Aí Deus, ele vem dizer que ele não poupou nem os anjos. Não poupou lá no início dos tempos, na época de Noé. Não poupou no momento de Ló. Por que ele pouparia os ímpios neste momento? E a Bíblia vem dizer assim, versículo 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Por isso não se preocupe, não queira você fazer justiça com as suas próprias mãos, porque a justiça pertence a Ele, pertence ao dono, aleluia, do trono. Louvado seja Deus, e só há um único juiz, que é o Senhor. Deus, ele vem falar isso para mim e para você. Ele vem ministrar no meu e no teu coração para que você saiba que todo aquele que difama, todo aquele que explora, todo aquele que cobiça, todo aquele que inveja, todo aquele que faz com que um pequenino, aleluia, seja desviado da presença do Senhor. A Bíblia vem dizer que eles colherão, assim como os anjos colheram quando se rebelaram, assim como aquela nação de Sodoma e Gomorra colheu, quando estava fazendo o que era repugnante aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz assim, louvado seja Deus. Versículo 13. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Cada um vai receber a sua porção mediante aquilo que causou. Por isso Deus vem dizer para mim e para você, vale a pena assim continuar sendo justo. Porque aquele que é injusto receberá conforme, aleluia, aquilo que plantou. Lá no versículo 19 diz assim, prometendo-lhe liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se eu e você, louvado seja Deus, estamos diante da presença do Senhor, nós vamos ser servos dele. Mas quando nós, aleluia, louvado seja Deus, deixamos de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz do adversário, a criatura passa a ser escravo. E a Bíblia vem dizer que é escravo daquilo que o domina. O que é que o domina? Muitas vezes o que tem dominado o homem, a cobiça, a inveja, o ódio, a mágoa, o rancor. Todos esses tipos de coisas traz, aleluia, eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. E Deus vem dizer para mim e para você que não é, aleluia, necessário eu e você nos preocuparmos. Nos preocuparmos com o quê? Com aquilo que o ímpio vai receber ou que tem recebido, porque a Bíblia vem dizer que Deus não poupou nem os anjos. Que Deus não poupou, aleluia, lá no início dos tempos. E Deus, ele não vai poupar o ímpio que tem se levantado, tentado se levantar contra ti e contra mim. A Bíblia diz assim, louvado seja Deus. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça. Por que a Bíblia diz isso? Porque no início do capítulo nós vamos ver que a Bíblia vem falar de pessoas que conhecem a palavra. Porque muitas das vezes as pessoas que deixam de praticar são pessoas que conhecem, são pessoas que já teve encontro, são pessoas que sabem o que está escrito, mas que quer praticar a injustiça porque pensa, louvado seja Deus, que não vai acontecer de novo o que já aconteceu. Realmente o Deus é o Deus das coisas novas e Deus, ele não costuma repetir. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que primeiro foi dilúvio,
Louvado seja Deus. Depois foi fogo e enxofre. E agora virá o arrebatamento. Porque Deus, ele é o Deus. Que ele é o sobrenatural. A Bíblia nos relata que teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque no início do capítulo a Bíblia vem dizer que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Esses introduziram secretamente heresias destruidoras no meio do povo. Por isso que a Bíblia vem dizer, é melhor que não tivesse conhecido. Como assim? Porque as pessoas que introduziam no meio do povo a mentira acerca da palavra de Deus eram pessoas que conheciam a palavra. E aí a Bíblia diz, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro, o provérbio, que diz assim, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. E muitas das vezes, louvado seja Deus, tudo que o inimigo quer é uma brecha. É uma brecha para fazer com que aquele que conhece a palavra, aquele que sabe do que está escrito, passe, aleluia, a pensar que tudo pode, a distorcer aquilo que está escrito. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que contudo teria sido melhor que não tivesse conhecido. Teria sido melhor que aqueles profetas, que aqueles mestres não tivessem conhecido a palavra do que ter conhecido e depois ter se desviado. Porque a Bíblia vem comparar como um cão que volta ao vômito depois que vomita. E como um porco limpo que volta, aleluia, ao lamaçal. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele é o Deus. Que tudo Ele vê. Tudo Ele, louvado seja Deus, contempla. E Ele quer dizer para mim e para você que, mas eles difamam o que desconhece e são criaturas irracionais, guiadas pelos instintos, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidas pela sua própria corrupção. A Bíblia vem dizer que os ímpios serão corrompidos pela sua própria corrupção. E Deus vem lembrar para mim e para você o quanto vale a pena ser fiel. A Bíblia diz que Deus me fez e te fez um pouco menor do que os anjos. E diz assim, louvado seja Deus, capítulo 8 do livro de Salmos, verso de número 5 diz assim, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes. Deus, Ele me coroou, te coroou de glória e de honra. Foi para eu e você exaltarmos, glorificarmos, bendizermos e obedecermos a sua palavra. Porque a Bíblia vem dizer que Ele não poupou o mundo e que Deus deixou o exemplo para o ímpio, para que eu e você venhamos a nos desviar do caminho da maldade, para que assim eu e você possamos habitar na presença do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim, verso de número 5, Ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Versículo 6 diz, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Deus, Ele deixou exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas Ele também deixou exemplo do que acontecerá aos justos. A Bíblia diz que Deus preservou, que Deus poupou, que Deus arrebatou Elias. A Bíblia diz que Deus recolheu Moisés, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Por isso Deus, Ele quer dizer para mim e para você que vale a pena continuar sendo fiel. Porque aqui nesse capítulo do livro de 2 Pedro, nós vamos ver a destruição dos falsos profetas, o que acontece. A Bíblia vem dizer que eles mesmos se destroem com seus próprios caminhos. E que Deus, Ele não poupou nem os anjos, que dirás, louvado seja Deus, aquele que Ele fez ainda menor do que os anjos. Por isso não te preocupes, não preocupes o teu coração.
Se tem alguém te enganando, como diz a palavra aqui, que os falsos profetas e os mestres estavam enganando, ou querendo dizer que era uma coisa que não era. E quantas das vezes tem pessoas que querem dizer para mim e para você que é uma coisa que elas não são, mas o Deus que está no céu está vendo tudo. E a Bíblia vem dizer que Deus ele deixou de exemplo o que aconteceria. E se nós continuarmos a ler, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o capítulo, nós vamos entender que Deus é o Deus que ele preserva aquele que é justo, mas que ele executa, aleluia, juízo, louvado seja Deus com aquele que é ímpio. Versículo 9 diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Tenha certeza que o dia do juízo vai chegar. A conta, ela sempre chega. E a fatura que chega na minha e na sua casa é correspondente àquilo que você compra. É correspondente àquilo que você trouxe na sua bagagem. É correspondente àquilo que eu trouxe na minha bagagem. Se você comprou algo, louvado seja Deus, e deu um valor, você não vai querer que a fatura chegue menos do que o valor que você comprou. Assim também é no mundo espiritual. Quem tem plantado, que tem achado que não vai colher, que a fatura não vai chegar, chega assim, porque a Bíblia vem dizer, versículo de número 9: vemos por que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, e o juízo ele sempre chega. Por isso não te preocupes. Não preocupes. Fique firme no Senhor Jesus. E lembre-se sempre dessa palavra. Todas as vezes que o adversário tentar te acusar, porque a Bíblia vem dizer que o adversário ele é especialista em tentar me acusar e te acusar, porque ele já está condenado. A Bíblia diz assim: mas eles difamam o que desconhece e são criaturas irracionais. Somente quem te conhece a fundo é o Senhor. Por isso que quando alguém difama você ou a mim, louvado seja Deus, ele não conhece verdadeiramente você e a mim. Porque quem te conhece é o Senhor. Mas creia que assim como está escrito, que Deus ele não poupou os anjos, não poupou os antigos, ele também não vai poupar aquele ímpio que tem se levantado contra ti. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra. E pedir a Ele para que nós não venhamos a ouvir, aleluia, esses conselhos. Para que nós não venhamos a seguir essas pessoas que se dizem, aleluia, que são, mas não são. Aleluia. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 2. Que vem dizer que o juízo ele chega para os ímpios. E que Deus ele traz exemplos. E Deus ele começa a falar acerca dos acontecimentos desde o início dos tempos. Desde quando Lúcifer, ele quis, aleluia, louvado seja Deus, tentar se igualar ao Senhor. Onde a Bíblia vem dizer que Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram contra ele. Glória a Jesus. Querido Deus e eterno, soberano Pai, queremos, meu Deus, te louvar, te agradecer, bendizer e louvar o teu nome. Declarando que somente o Senhor é santo, que somente o Senhor é Deus, que tudo, meu Deus, aleluia, é possível no teu nome, ó Deus. Queremos, meu Deus, louvar a tua presença pela tua palavra. Queremos te agradecer porque o Senhor veio nos lembrar que vale a pena ser fiel. Que vale a pena, meu Deus, se desviar do caminho da injustiça para viver, meu Deus, o caminho, meu Pai, aleluia, da piedade. Para sermos, meu Pai, aleluia, íntegros, como diz a tua palavra. Sem, meu Deus, ir, meu Pai, pelos caminhos tortuosos ou pelos conselhos, meu Pai, aleluia. Como está escrito lá no livro, aleluia, de 2 Pedro, no capítulo 2, que muitos seriam os falsos profetas e os falsos mestres, que trariam ali, meu Pai, em nome de Cristo, coisas que não condiz com a tua palavra, engano. Mas a tua palavra vem dizer que o Senhor é o Deus que executa juízo. Que embora, meu Deus, eles difamem, que embora, meu Deus, eles caluniem, que embora eles cobicem, que embora, meu Deus, eles contem mentira como se fosse verdade, o Senhor é o Deus que tudo vê. Por isso nós queremos pedir um coração, meu Deus, aleluia, que seja como o de Noé, que seja, meu Deus, como o de Ló, que mesmo estando, meu Deus, em uma sociedade, que mesmo estando inserido em um contexto onde o povo já tinha perdido a fé, onde já tinha perdido, meu Deus, aleluia, a essência de te adorar, a Bíblia vem dizer que eles continuavam sendo, meu Deus, retos e íntegros de coração.
Queremos, meu Deus, pedir, Senhor, que essa integridade, meu Deus. Queremos clamar ao Senhor, não queremos, meu Pai, voltar de onde o Senhor já nos tirou. Não queremos, meu Deus, ser as velhas criaturas que um dia nós fomos. Queremos, meu Deus, andar no caminho da justiça e da verdade, como diz a tua palavra, onde o salmista vem dizer que uma coisa eu quero é caminhar e é andar e é permanecer na presença do Senhor por todos os dias da minha vida. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a não ser ímpio, Deus. Nos ajuda, meu Deus, a continuar, meu Deus, ouvindo os teus mandamentos, mesmo, meu Pai, aleluia, em um mundo, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em que tudo está distorcido, em que muitas das vezes aquilo, meu Pai, que é mentira parece ser verdade, aquilo que é verdade parece ser mentira, e quem está certo parece ser errado, e quem está errado, meu Deus, parece ser certo. Oh, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a nos mantermos, Senhor, intactos na Tua presença. A nos mantermos, meu Pai, aleluia, seguindo os Teus mandamentos, para que assim, meu Deus, nós viemos a permanecer na Tua presença como está escrito. Que o Senhor é o Deus, aleluia, que julga. E cada um vai colher conforme aquilo, meu Deus, que tem plantado, e a fatura ela sempre chega. Mas nós queremos, meu Pai, aleluia, permanecer firme no Senhor. Permanecer firme na rocha chamada Jesus, para que assim nós possamos, meu Pai, aleluia, morar contigo na eternidade. É o nosso pedido no dia de hoje. Dai-nos um fim de semana abençoado, debaixo da potente e poderosa mão do Senhor. Nos livra, Senhor, de toda a aparência do mal. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Se você sentiu Deus falar com você por intermédio desta palavra, compartilhe para que assim outras vidas possam receber do trono uma palavra do Senhor. Porque aqui são seguidores de Jesus. É tudo dele, por causa dele e para ele. A Bíblia vem dizer que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Por isso a glória é dele, aleluia, o louvor é dele, a majestade é dele, a honra é dele. É tudo por ele, para ele e por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória.